Existe um limite para a lealdade? Existe uma linha que nem o amor de mãe consegue cruzar? No sertão de 1928, uma mulher enfrentou a escolha mais brutal que ser humano algum deveria enfrentar. E o que ela fez naquela noite mudou para sempre o que significa ser leal no universo do cangaço. Você já parou para pensar até onde iria para proteger alguém que ama? Sacrificaria sua própria carne e sangue? Hoje, vivemos num mundo onde as pessoas trocam de lado por muito menos, traem por dinheiro, vendem a palavra por conveniência. Mas no sertão daqueles tempos, a lealdade não era negociável. Era questão de vida ou morte. E quando alguém quebrava esse código sagrado, o preço era cobrado em sangue. A história que vou te contar hoje não está nos livros, não aparece nos documentários oficiais. É um caos que correu de boca em boca, sussurrado nas noites de lua cheia, contado apenas por quem viveu aqueles tempos ou por quem teve coragem de ouvir a verdade crua. É a história de uma mãe que fez o impensável, uma mulher que entregou o próprio filho para salvar Lampião. Parece impossível, desumano? Então você ainda não conhece a lei do sertão, porque naquela terra seca, onde a justiça não chegava de carruagem e a palavra de um homem valia mais que papel assinado, existiam códigos que nem o sangue do ventre podia quebrar. E quando alguém traía o rei do cangaço, nem o amor de mãe conseguia apagar a sentença. Antes de continuar, se você quer conhecer os causos mais impressionantes do cangaço, aqueles que ninguém tem coragem de contar, deixa teu like agora. Compartilha esse vídeo com quem também sente falta de um tempo onde a palavra tinha peso. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque as histórias que vêm por aqui não são para os fracos de coração. E comenta aí embaixo, você faria o que essa mãe fez? Existe limite para a lealdade? O ano era 1928. Lampião estava no auge do seu poder. Seu nome era sussurrado com medo nos casarões dos coronéis e com respeito nas casas humildes do povo. Ele não era apenas um cangaceiro, era a lei que andava, a justiça que cavalgava, o único homem que os poderosos temiam de verdade. Mas toda lenda tem seus inimigos. E quanto maior a fama, mais gente quer ver a queda. Naquele ano, uma traição estava sendo costurada nas sombras. Uma emboscada tão bem planejada que poderia ter acabado com o rei do sertão. E do centro dessa trama, um jovem que Lampião jamais imaginaria, o filho de uma de suas maiores aliadas. Mas como um filho vira traidor? Como uma mãe descobre a traição antes que seja tarde demais? E, principalmente, o que leva uma mulher a escolher entre o sangue do seu ventre e o código de honra que rege sua vida inteira? Essa é a história que o sertão guardou por décadas. Um segredo pesado como o silêncio da caatinga ao meio-dia, uma verdade que dói só de pronunciar. Porque quando você terminar de ouvir esse caos, vai entender que no sertão daqueles tempos, algumas escolhas não tinham volta. E algumas lealdades eram seladas para sempre. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai mexer com tudo que você pensa sobre amor, honra e sacrifício. O sol nascia devagar naquela manhã de junho de 1928. A luz entrava pela caatinga como quem tem medo de acordar o que dorme. O ar estava parado, nem o vento ousava soprar. Era o tipo de silêncio que o sertanejo conhece bem, o silêncio que vem antes da tempestade, ou antes do sangue. Na vila de Água Branca, no sertão de Pernambuco, o medo tinha nome e sobrenome. Coronel Inácio Ferreira da Mota, um homem que se achava dono de gente, dono de terra, dono até do destino alheio, rico por herança, cruel por natureza. O tipo de sujeito que pisava em pobre como quem pisa em formiga, e ria depois. Fazia anos que o coronel Inácio jurava morte a Lampião, não por justiça, não por vingança pessoal, mas por orgulho ferido, porque uma vez, num confronto ali perto, o bando de Lampião havia humilhado os jagunços do coronel. Tomaram armas, tomaram cavalos e, pior que tudo, tomaram o respeito. Desde aquele dia, o nome de Lampião era uma ferida aberta no peito daquele homem. Uma ferida que ele queria ver paga em chumbo. Mas Coronel Inácio não era tolo. Sabia que enfrentar Lampião de frente era pedir para morrer. O rei do cangaço não era como os outros.
Era rápido, esperto, conhecia o sertão como a palma da mão, parecia ter olhos nas costas e ouvidos que escutavam o vento. Então o coronel decidiu fazer o que homem sem coragem sempre faz: armar pelas costas. Durante meses ele arquitetou, pagou espiões, comprou informações, ofereceu ouro para quem trouxesse notícia de onde Lampião andava, quando chegava, por onde passava. Mas os coiteiros de Lampião eram leais. Ninguém abria a boca, até que um dia o coronel Inácio encontrou o que procurava: um elo fraco, um homem jovem, ambicioso, deslumbrado com promessas. O nome dele era Zé Rufino. Tinha 22 anos. Filho de Dona Antônia, uma mulher respeitada naquela região. Dona Antônia não era rica, mas era conhecida. Sua casa era ponto de parada para o bando de Lampião. Ela oferecia comida, água, abrigo, nunca cobrou nada, nunca perguntou demais. Apenas cumpria o código: quem é amigo de Lampião, morre amigo de Lampião. Zé Rufino cresceu vendo isso. Cresceu ouvindo as histórias, vendo o respeito que o bando tinha pela mãe. Mas o rapaz tinha um problema. Tinha inveja no coração, inveja da fama de Lampião, inveja do dinheiro que o bando carregava, inveja do medo que ele causava. Zé Rufino queria ser grande, queria ser temido, queria ter ouro no bolso e poder na mão. E foi essa fraqueza que o coronel Inácio viu, como abutre que fareja a carniça de longe. Certa noite, Zé Rufino foi abordado por um capanga do coronel, num boteco vagabundo, longe dos olhos de quem conhecia. A proposta era simples e maldita ao mesmo tempo: informar quando Lampião fosse aparecer na casa de Dona Antônia. Em troca, Zé Rufino receberia uma fortuna, ouro suficiente para comprar terra, para ser alguém, para deixar de ser apenas o filho da coiteira. O rapaz hesitou. Por um instante o sangue da mãe pesou nas veias, mas a ganância falou mais alto. Ele aceitou. A emboscada foi planejada nos mínimos detalhes. Assim que Lampião chegasse à casa de Dona Antônia, Zé Rufino daria o sinal: uma fogueira acesa no alto do morro. Simples assim. O coronel Inácio então cercaria a casa com 40 jagunços armados até os dentes. Lampião seria pego de surpresa, sem rota de fuga, sem chance. Era o plano perfeito, pelo menos na cabeça de quem tramava. Mas o sertão tem ouvidos, e o vento, por mais quieto que pareça, sempre carrega segredo. A notícia da traição chegou aos ouvidos de Dona Antônia antes de chegar aos ouvidos de Lampião. Foi uma prima distante, casada com um vaqueiro que trabalhava nas terras do coronel, quem ouviu a conversa. A mulher não perdeu tempo. Montou a cavalo e galopou por horas até a casa de Dona Antônia. Quando a prima chegou, o sol já estava se pondo. A luz alaranjada pintava a caatinga de dourado e vermelho, mas nada daquilo era bonito. Era apenas o prenúncio do sangue que estava por vir. A prima entrou na casa ofegante, suada, com os olhos arregalados de medo. Antônia, pelo amor de Deus, teu filho, teu Zé Rufino. Dona Antônia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela já sabia, antes mesmo de ouvir o resto. Uma mãe sempre sabe quando o filho se perde. Sente no peito, sente na alma. A prima contou tudo. A proposta do coronel, o ouro prometido, a emboscada armada e, pior, a fogueira que Zé Rufino deveria acender como sinal. Dona Antônia não chorou, não gritou, apenas ficou em silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia sugar o ar da casa. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ela levantou. Foi até o canto da sala. Pegou um terço velho, gasto de tanto ser rezado. Passou entre os dedos e murmurou baixinho, como quem reza ou como quem amaldiçoa: que Deus tenha misericórdia. Porque naquele instante, Dona Antônia sabia que não tinha escolha. Seu filho havia quebrado o código. Tinha traído o homem que ela jurou proteger. E no sertão, traição não tem perdão, nem quando vem do próprio sangue. Lampião estava a caminho. Chegaria na casa dela em 2 dias, segundo o combinado. E quando chegasse, a emboscada estaria pronta. A não ser que alguém avisasse antes. A não ser que alguém escolhesse de que lado ficaria nessa guerra silenciosa entre o sangue
e a honra. Dona Antônia olhou para o terço nas mãos. Depois olhou para a porta, para o caminho seco que levava ao sertão adentro. Sabia que a partir daquele momento sua vida nunca mais seria a mesma, porque ela estava prestes a fazer algo que nenhuma mãe deveria fazer. Mas no sertão de 1928, a lealdade a Lampião valia mais que a própria vida, e quem quebrava esse pacto morria. Não importava quem fosse, a noite caiu. As estrelas apareceram e Dona Antônia montou seu cavalo. Tinha uma viagem pela frente, uma viagem que mudaria tudo. Ela ia ao encontro de Lampião e levava consigo a notícia que nenhum filho gostaria que a mãe carregasse. Para entender a traição de Zé Rufino, é preciso voltar um pouco no tempo, conhecer quem era aquele rapaz antes de se perder, porque ninguém nasce traidor. A traição é construída, pedra por pedra, ressentimento por ressentimento, até que um dia a alma desmorona. Zé Rufino nasceu em 1906, filho único de Dona Antônia. O pai havia morrido quando o menino tinha apenas 5 anos, picada de cobra numa tarde de roçado. Morreu rápido, sem tempo de despedida. Dona Antônia ficou viúva, sozinha, com uma criança pequena e uma terra que mal dava para comer. Mas aquela mulher tinha fibra, tinha a força que só quem nasce no sertão conhece. Ela trabalhou, lavou roupa para os outros, costurou, cozinhou, fez de tudo para criar o filho com dignidade. E o menino cresceu, vendo a mãe quebrar o lombo todos os dias. Cresceu sabendo que a vida ali era dura, que nada vinha fácil, que tudo custava suor e sangue. Dona Antônia nunca se queixou, mas Zé Rufino guardou aquela dureza no peito. E com o tempo, aquilo virou raiva, raiva da pobreza, raiva de ver a mãe se humilhar para sobreviver, raiva de não ter o que outros tinham. E pior, raiva de não ser respeitado. Quando Zé Rufino tinha 14 anos, Lampião passou pela primeira vez na casa de Dona Antônia. Foi uma noite de chuva fina, rara naquela região. O bando chegou molhado, cansado, precisando de abrigo. Dona Antônia abriu a porta sem pestanejar, ofereceu comida, água, café quente. Não cobrou nada, apenas olhou nos olhos de Lampião e disse: "Minha casa é casa de gente honrada. Pode descansar." Lampião agradeceu. E naquela noite, enquanto o bando dormia, ele deixou um punhado de moedas de prata em cima da mesa, sem alarde, sem esperar nada em troca, apenas reconhecendo a bondade daquela mulher. A partir daquele dia, a casa de Dona Antônia se tornou um dos pousos confiáveis de Lampião. Sempre que passava pela região, ele parava ali, não toda vez, mas sempre que precisava de um lugar seguro, de uma conversa sem traição, de um prato de comida sem veneno. Dona Antônia se tornou uma coiteira, não por dinheiro, mas por respeito, por admiração, por acreditar que Lampião, apesar de tudo, era um homem de palavra. Zé Rufino viu tudo isso de perto, viu o respeito que os cangaceiros tinham pela mãe, viu o dinheiro que às vezes Lampião deixava, viu o medo que o nome dele causava, e no fundo do peito o rapaz começou a desejar aquilo para si. Queria ser temido, queria ser grande, queria que quando entrasse num lugar as pessoas baixassem a cabeça, mas ele era só o filho da coiteira, um rapaz comum, sem coragem para entrar no cangaço, sem habilidade com armas, sem a astúcia necessária. E pior, Lampião nunca demonstrou interesse em recrutá-lo, porque Lampião conhecia gente, sabia ler a alma por trás dos olhos, e no olhar de Zé Rufino ele via algo que não gostava, algo fraco, algo que cheirava a inveja. Então o rapaz foi crescendo ali, preso entre dois mundos, a pobreza da mãe e a grandeza dos homens que passavam por sua casa, até que um dia aquela raiva virou desejo de vingança, não contra Lampião, mas contra a própria vida, contra o destino que o colocou ali, sem nada, vendo tudo de longe. Foi em 1927, pouco mais de um ano antes da traição, que Zé Rufino começou a frequentar a vila com mais assiduidade. Ia ao mercado, ia ao boteco, fazia amizades estranhas, conversava com gente que Dona Antônia não conhecia, e sempre que voltava para casa estava diferente,
mais calado, mais distante, com um brilho no olho que não era de felicidade, era de ambição. Dona Antônia percebeu a mudança, tentou conversar, tentou perguntar o que estava acontecendo, mas o filho apenas desviava o olhar e dizia: "A senhora não entende, mãe. A senhora não sabe o que é ser ninguém." Aquilo doeu. Doeu fundo, porque Dona Antônia tinha dado a vida pelo filho, tinha aberto mão de tudo. E agora o rapaz falava como se ela fosse culpada por ele não ser alguém. Mas mãe é mãe, e Dona Antônia engoliu a dor, continuou rezando. Continuou esperando que o filho voltasse a ser o menino que ela conheceu. Só que Zé Rufino já estava longe demais. Foi numa dessas idas à vila que o capanga do Coronel Inácio o abordou. Era um homem baixo, de bigode fino, olhos de rato. O tipo de sujeito que cheira oportunidade de longe. Ele ofereceu uma bebida, depois outra. E no meio da conversa soltou a isca: "Dizem que Lampião passa lá na sua casa, não é?" Zé Rufino hesitou, mas o álcool já tinha afrouxado a língua. E o capanga era esperto. Foi dosando as palavras. Foi alimentando a vaidade do rapaz. Foi mostrando o quanto ele poderia ganhar, o quanto poderia ser respeitado, o quanto poderia finalmente ser alguém. "O Coronel Inácio está oferecendo 50 contos de réis para quem entregar Lampião." 50 contos, rapaz. Você sabe o que dá para fazer com isso? Zé Rufino sabia. Dava para comprar terra, dava para construir uma casa, dava para ser dono do próprio destino. Dava para deixar de ser apenas o filho da coiteira pobre. "Mas eu não sei onde ele está." Zé Rufino mentiu, tentando manter a compostura. "Não precisa saber onde ele está agora. Só precisa avisar quando ele aparecer na sua casa. Simples assim. Você acende uma fogueira no morro. A gente vê de longe. E pronto. O resto é com a gente." O capanga deixou o silêncio fazer o trabalho. Deixou a proposta germinar. E então arrematou: "Ninguém nunca vai saber que foi você. Você fica rico. A vida da sua mãe melhora. E Lampião, bem, Lampião já tá com os dias contados mesmo." Foi essa última frase que fez Zé Rufino decidir, porque ele se convenceu de que estava fazendo um favor à mãe, que estava garantindo um futuro melhor, que Lampião era um bandido mesmo, e que cedo ou tarde ia cair. Então por que não lucrar com isso? A mente humana é capaz de justificar qualquer traição quando a ganância aperta. E Zé Rufino justificou. Enrolou a consciência em desculpas. Embrulhou a covardia em promessas de futuro melhor. Ele aceitou. Nos dias que se seguiram, Zé Rufino voltou para casa diferente, mais agitado, mais ansioso. Toda vez que um cavalo passava ao longe, ele olhava. Toda vez que ouvia um barulho, se assustava. Estava esperando Lampião chegar para poder acender aquela fogueira maldita. Dona Antônia percebeu. Uma mãe sempre percebe quando o filho carrega peso nas costas, mas ela não imaginava o tamanho da traição que ele planejava. Não imaginava que o próprio sangue do seu ventre havia se vendido ao inimigo. Até que a prima chegou com a notícia, e quando Dona Antônia descobriu, o mundo desabou, porque ela entendeu que não havia volta. Seu filho tinha cruzado uma linha que não podia ser descruzada. Tinha quebrado o código sagrado do sertão, tinha traído Lampião, e no universo do cangaço, traição não tinha perdão. Agora ela tinha duas opções: ficar quieta e deixar a emboscada acontecer, sabendo que Lampião morreria por culpa do filho dela, ou ir até Lampião, contar tudo e condenar o próprio filho à morte. Não havia terceira escolha. Dona Antônia passou a noite em claro, rezou, chorou em silêncio, apertou o terço até as mãos doerem. E quando o sol nasceu, ela tomou a decisão mais dolorosa que uma mãe pode tomar. Ela escolheu a lealdade, escolheu o código, escolheu Lampião, porque no sertão a palavra valia mais que o sangue, e quem quebrava a palavra perdia o direito de viver. Dona Antônia selou o cavalo, pegou um pouco de água, olhou uma última vez para a casa, para o quarto onde o filho ainda dormia, sem saber que a mãe estava prestes a sentenciá-lo, e partiu. O caminho até o acampamento de Lampião era longo, 2 dias de cavalgada. Dona Antônia conhecia mais ou menos a região onde o bando estava. Tinha ouvido rumores.
Sabia que eles estavam escondidos nas serras de Najá, esperando o momento certo para voltar. Ela cavalgou sob o sol escaldante. Cavalgou com o coração pesado. Cavalgou sabendo que, quando aquela conversa terminasse, ela teria perdido o filho, de um jeito ou de outro. No segundo dia, quando o sol já estava se pondo, ela avistou a fumaça de uma fogueira ao longe. Eram eles. Reconheceu o jeito que o acampamento estava montado, discreto, escondido entre as pedras. 2 cangaceiros vieram ao encontro dela antes que chegasse perto. Rifles apontados, rostos sérios. "Que é que a senhora quer aqui? Preciso falar com o capitão. É urgente." Os homens se entreolharam. Reconheceram Dona Antônia. Sabiam quem ela era. Baixaram as armas. "Vem." Eles a levaram até o acampamento. Lampião estava sentado numa pedra limpando o rifle. Quando viu Dona Antônia, levantou, franziu a testa. Aquela visita não estava nos planos. "Dona Antônia, o que a senhora faz aqui?" A mulher desceu do cavalo. As pernas tremiam. O corpo todo tremia, mas a voz saiu firme. "Preciso falar com o senhor, a sós." Lampião olhou nos olhos dela. Viu algo ali, algo que fez o instinto dele acender um alerta. Acenou para os homens se afastarem. E então perguntou com a voz grave: "Fala." Dona Antônia respirou fundo e começou a contar. As palavras saíram devagar. Cada uma pesava como chumbo na boca de Dona Antônia. Ela contou tudo. A abordagem do capanga do coronel Inácio, a proposta de ouro, a emboscada planejada e, o pior, a participação do próprio filho. Lampião ouviu em silêncio. Não interrompeu, não fez perguntas. Apenas ficou ali, de pé, com os olhos fixos nela. E quanto mais ela falava, mais o ar ao redor parecia ficar pesado, como se a própria caatinga estivesse prendendo a respiração. Quando Dona Antônia terminou, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lampião virou de costas. Caminhou alguns passos. Parou. Ficou olhando para o horizonte, para as serras que se perdiam na escuridão da noite. Por um longo tempo, ninguém disse nada. Então ele falou. A voz saiu baixa, controlada, mas carregada de algo que fazia a espinha gelar. "Seu filho me traiu." Não era uma pergunta, era uma constatação. Dona Antônia baixou a cabeça. "Traiu, sim, senhor." Lampião se virou. Os olhos dele brilhavam à luz da fogueira. Não era raiva. Era algo mais profundo, era decepção, era a dor de quem confiou e foi apunhalado pelas costas. "A senhora sabe o que eu faço com traidor." Dona Antônia sabia, todo mundo no sertão sabia. Traidor de Lampião não via o sol nascer 2 vezes. A sentença era sempre a mesma: morte. E morte sem piedade. "Eu sei, capitão." "Então a senhora sabe que seu filho já está morto." As palavras caíram como machadada. Dona Antônia sentiu as pernas fraquejarem, mas não caiu. Segurou firme, porque ela tinha vindo até ali justamente para isso, para entregar o filho, para cumprir o código, mesmo que isso a matasse por dentro. "Eu sei," ela repetiu, a voz trêmula, mas firme. Lampião deu alguns passos em direção a ela. Parou bem perto. Olhou fundo nos olhos daquela mulher. E ali, naquele olhar, ele viu algo que poucos homens veriam. Ele viu a dor de uma mãe que estava sacrificando o próprio filho. Viu a lealdade acima do sangue. Viu a honra acima da carne. E aquilo o fez respeitar ainda mais aquela mulher. "A senhora veio aqui me avisar sabendo que eu ia matar seu filho." "Vim. Por quê?" A pergunta era simples, mas a resposta era complexa. Dona Antônia respirou fundo. As lágrimas começaram a descer, mas a voz não falhou. "Porque a palavra que eu dei para o Senhor vale mais que meu próprio sangue. Porque eu jurei proteger o Senhor quando abri a porta da minha casa. E um juramento não se quebra, nem por filho." Lampião ficou em silêncio. Aquelas palavras mexeram com algo dentro dele, porque ele conhecia traição, conhecia gente que vendia a própria mãe por dinheiro. Conhecia homens que trocavam de lado mais rápido que camaleão muda de cor. Mas ali, na frente dele, estava uma mulher disposta a sacrificar o que mais amava no mundo para manter a palavra. E no sertão, isso valia mais que ouro. "A senhora é uma mulher de honra, Dona Antônia," Lampião disse, com respeito na voz. "Mas o que a senhora quer de mim? Quer que eu poupe o rapaz?" "Não, capitão." A resposta veio rápida, firme. "Vim pedir outra coisa.
Lampião franziu a testa. Que coisa! Dona Antônia olhou para o chão. As lágrimas caíam sem parar agora, mas ela continuou falando. Quero que o senhor me deixe participar. Quero que o senhor me deixe ser parte da justiça que vai ser feita. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o crepitar da fogueira pareceu parar. Lampião não esperava aquilo. Ninguém esperaria. A senhora quer participar da morte do próprio filho? Quero que ele saiba que foi a mãe dele que o entregou. Quero que ele entenda que a traição tem preço. E quero carregar esse peso, porque se eu não carregar, vou passar o resto da vida me perguntando se fiz o certo. Agora, se você está acompanhando essa história e sentindo o peso dessa escolha impossível, deixa teu like. Compartilha com quem também entende o que é lealdade. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os causos aqui não são para os fracos. E comenta aí embaixo, você conseguiria fazer o que Dona Antônia fez? Existe limite para a honra? Lampião olhou para aquela mulher com uma mistura de admiração e tristeza, porque ele sabia o que aquilo significava. Sabia que ela estava escolhendo carregar uma cruz pesada demais para qualquer ser humano. Mas também sabia que aquela era a única forma dela encontrar paz. A única forma de provar para si mesma e para o sertão que a palavra dela valia mais que tudo. Ele respirou fundo. Então, acenou com a cabeça. Tá certo, vamos fazer do seu jeito. E ali, naquela noite, sob as estrelas do sertão, foi selado o pacto mais sombrio que aquelas terras já viram. Um pacto de sangue. Um pacto onde uma mãe se tornava cúmplice da morte do próprio filho. Não por ódio, não por vingança, mas por lealdade. Por honra, pelo código que regia aquela vida dura e implacável. Lampião chamou os homens de confiança. Corisco, Zé Baiano, Luiz Pedro, homens que já tinham visto de tudo, homens que não se assustavam com nada. Mas quando Lampião contou o plano, até eles ficaram em silêncio, porque o que estava prestes a acontecer era algo que ultrapassava a brutalidade comum do cangaço. Era algo que tocava no sagrado, na relação entre mãe e filho. O plano era simples, mas devastador. Dona Antônia voltaria para casa como se nada tivesse acontecido. Zé Rufino não poderia saber que ela tinha ido até Lampião. Ela fingiria normalidade, e quando Lampião chegasse na casa dela, conforme o combinado original, Zé Rufino acenderia a fogueira no morro para avisar o coronel Inácio. Só que desta vez, a emboscada seria outra. Lampião e o bando estariam esperando, não na casa, mas no caminho, porque eles sabiam que o coronel Inácio viria com os jagunços assim que visse o sinal. E quando viessem, cairiam na armadilha. Mas antes disso, antes da emboscada, antes de tudo, Zé Rufino seria confrontado, e seria confrontado pela própria mãe. Quando o senhor chegar na minha casa, Dona Antônia disse, a voz quebrando, eu vou estar lá. Vou receber o senhor como sempre, e quando meu filho acender a fogueira, eu vou até ele. Vou perguntar por que ele fez isso, e vou olhar nos olhos dele quando o senhor chegar. Lampião assentiu. Ele entendia. Aquilo não era sobre vingança. Era sobre fazer o filho entender a gravidade do que tinha feito. Era sobre dar a ele a chance de ver, nos olhos da própria mãe, o peso da traição. E depois, Lampião perguntou, depois o senhor faz o que tem que ser feito. Nos 3 dias que se seguiram, Dona Antônia voltou para casa. Cavalgou devagar. Cada passo do cavalo era um passo em direção ao inferno pessoal que ela tinha escolhido viver. Quando chegou em casa, Zé Rufino estava lá, ansioso, nervoso. Onde a senhora estava, mãe? Fui visitar sua tia. Ela não está bem. Zé Rufino não desconfiou. Ou não quis desconfiar. Estava ocupado demais contando os dias, contando as horas, esperando o Lampião chegar para poder dar o sinal e receber o ouro prometido. Dona Antônia fingiu normalidade, cozinhou, limpou a casa, rezou o terço como sempre, mas por dentro estava morrendo. A cada vez que olhava para o filho, via o menino que tinha criado. O menino que tinha embalado no colo, o menino que tinha ensinado a rezar. E agora, aquele menino tinha se tornado um traidor, e ela, a mãe, seria a responsável pela sentença dele. Na noite anterior à chegada de Lampião, Dona Antônia não dormiu. Ficou sentada na cadeira de balanço, olhando para o teto. As lágrimas secaram.
Não tinha mais lágrimas, só tinha dor, uma dor surda, constante, como uma ferida que não fecha. Ela pegou o terço, rezou, pediu perdão, pediu força, pediu que Deus entendesse o que ela estava prestes a fazer. E quando o sol nasceu no dia seguinte, Dona Antônia levantou, lavou o rosto, olhou no espelho. A mulher que olhava de volta era outra, tinha os olhos fundos, o rosto marcado, mas havia algo ali, uma determinação, uma aceitação. Ela tinha feito sua escolha. E não havia volta. No fim da tarde, a poeira no horizonte anunciou a chegada. Lampião e o bando vinham cavalgando devagar, como sempre faziam, sem pressa, confiantes. Zé Rufino viu de longe. O coração dele disparou. Era a hora. A hora de acender a fogueira. A hora de receber o ouro. A hora de ser alguém. Ele olhou para a mãe. Lampião tá chegando, mãe. Eu sei, filho. Vou lá fora preparar lenha para o fogo. A noite vai ser fria. Dona Antônia apenas assentiu. Sabia o que o filho ia fazer. Sabia que ele ia subir o morro. Sabia que ia acender a fogueira maldita. E sabia que quando aquele fogo queimasse, não seria só lenha que viraria cinza. Zé Rufino saiu. Dona Antônia foi até a janela. Viu o filho subindo o morro com a lenha nos braços. Viu ele empilhando. Viu ele pegando o isqueiro. Viu a primeira chama. E então ela saiu de casa. Lampião e o bando já estavam perto, mas ainda não tinham chegado. Estavam esperando o sinal de Dona Antônia. Ela começou a subir o morro, devagar. Cada passo custava. Cada passo era uma despedida. Quando chegou no topo, Zé Rufino estava ali, de costas, olhando para a fogueira crescer, olhando para o vale, esperando ver os jagunços do Coronel Inácio se aproximando. Zé! O rapaz se virou, viu a mãe, sorriu. Um sorriso nervoso. Que é, mãe? Dona Antônia olhou para o filho, depois olhou para a fogueira, depois olhou de volta para ele. Por que você fez isso? O sorriso de Zé Rufino morreu. Fez o quê, mãe? Você sabe do que eu tô falando. O silêncio caiu como uma pedra. Zé Rufino sentiu o sangue gelar. Como ela sabia, como ela podia saber. Mãe, eu não... Não minta para mim! A voz dela saiu dura, firme. Eu sei da emboscada, sei do ouro, sei de tudo. Zé Rufino deu um passo para trás. O medo tomou conta. O medo e a compreensão. Se a mãe sabia, então, ele olhou para baixo, para o caminho. E foi quando viu Lampião, não vindo em direção à casa, mas subindo o morro em direção a ele. Mãe, o que a senhora fez? Dona Antônia não respondeu. Apenas olhou para o filho com uma mistura de dor e decepção. Eu fiz o que tinha que ser feito. O que você deveria ter feito, mantive a palavra. Zé Rufino entendeu. A mãe tinha entregado ele. A própria mãe. Mãe, pelo amor de Deus. Não usa o nome de Deus em vão, menino. Deus não está do seu lado hoje. Lampião chegou ao topo do morro. Atrás dele, Corisco, Zé Baiano e os outros. Todos armados, todos em silêncio. Zé Rufino caiu de joelhos. Capitão, eu posso explicar. Não tenho que explicar. Lampião disse, a voz fria como gelo. Você me traiu. Vendeu sua mãe, vendeu sua palavra. E agora vai pagar. Você ia acender essa fogueira e me entregar pro Coronel Inácio. 50 contos de réis. Foi esse o preço da sua honra? Zé Rufino chorava agora. Chorava de medo, chorava de desespero. Capitão, eu tenho família, Você tinha uma mãe. Lampião cortou. Uma mãe que te criou sozinha, que quebrou o lombo por você, e você pagou ela com traição. Lampião olhou para Dona Antônia. A mulher estava em pé, rígida, olhando para o filho no chão. As lágrimas desciam de novo, mas ela não se mexeu. Dona Antônia, Lampião disse, isso aqui é a senhora que vai ter que viver com... Tem certeza? Ela olhou para Lampião, depois olhou para o filho, e então, com uma voz que vinha de um lugar profundo da alma, ela disse, tenho. A fogueira continuava queimando, as chamas subiam para o céu escuro como línguas de fogo dançando com o vento, mas aquele fogo não trazia calor, trazia apenas a certeza fria do que estava prestes a acontecer. Zé Rufino estava de joelhos, as mãos tremiam, o corpo todo tremia. Ele olhava para a mãe, implorando com os olhos,
olhos, implorando perdão, implorando salvação. Mas Dona Antônia permanecia imóvel, como uma estátua de sal, como alguém que já tinha morrido por dentro e só restava o corpo em pé. Lampião deu um passo à frente. A mão foi até o punhal na cintura. A lâmina brilhou à luz da fogueira. Era uma lâmina antiga. Tinha bebido muito sangue ao longo dos anos. E naquela noite, beberia mais um pouco. "Levanta!" Lampião ordenou. Zé Rufino não se mexeu. As pernas não obedeciam. O medo tinha tomado conta de tudo. Eu disse: "Levanta." Corisco se aproximou. Puxou o rapaz pelos braços e o colocou de pé à força. Zé Rufino cambaleou. Quase caiu de novo. Mas Corisco o segurou firme. Lampião chegou bem perto. Tão perto que Zé Rufino podia sentir o cheiro de couro, suor e pólvora que vinha dele. Podia ver os olhos. Aqueles olhos que já tinham visto tanta coisa, que já tinham decidido a vida e a morte de tanta gente. "Você sabe por que eu não mato você agora mesmo?" Lampião perguntou, a voz baixa, mas carregada. Zé Rufino não conseguiu responder, apenas balançou a cabeça. "Porque antes de você morrer, você vai entender o que fez. Vai entender que traição não é só quebrar a palavra, é quebrar a alma de quem confiou em você." Lampião se virou e olhou para Dona Antônia. A mãe dele veio até mim, cavalgou 2 dias, sozinha, para me avisar da emboscada, sabendo que se fizesse isso o filho dela ia morrer, e mesmo assim ela veio. Zé Rufino olhou para a mãe. O choque tomou conta do rosto. "Mãe, a senhora, eu fiz o que tinha que ser feito." Dona Antônia disse, a voz saindo como um sussurro áspero. "Porque eu criei você para ser homem de palavra. Criei você para ter honra, mas você escolheu o ouro. Escolheu a traição. Eu fiz isso pela gente, mãe. Pra gente ter uma vida melhor." "Vida melhor?" A voz dela subiu. "Vida melhor construída em cima de sangue inocente? De traição? De desonra? Que vida é essa, menino?" Zé Rufino começou a chorar mais forte agora. Chorava como criança, como alguém que finalmente entendeu a gravidade do que tinha feito. "Eu errei, mãe, eu errei." "Errou sim, e agora vai pagar." Lampião deu um passo para trás. Olhou para os homens ao redor. Olhou para a fogueira. Olhou para o vale lá embaixo, onde sabia que em poucos minutos os jagunços do Coronel Inácio chegariam. Porque a fogueira tinha sido acesa. O sinal tinha sido dado, e agora era a hora de virar o jogo. "Zé Baiano!" Lampião chamou. "Sim, capitão." "Leva ele lá para baixo, amarra no tronco da aroeira e fica de olho. Ninguém encosta nele até eu falar." Zé Baiano assentiu. Pegou Zé Rufino pelo braço e começou a descer o morro. O rapaz não resistiu, não tinha forças para resistir. Apenas seguiu, tropeçando nas pedras, com as pernas fracas e o coração despedaçado. Dona Antônia ficou no topo do morro, sozinha com Lampião e Corisco. A fogueira continuava queimando, e lá embaixo no vale já era possível ver a poeira. Os cavalos se aproximando. A emboscada do Coronel Inácio vinha a galope. "A senhora quer ficar aqui e ver?" Lampião perguntou. Dona Antônia olhou para o vale. Depois olhou para Lampião. "Quero. Vai ser feio." "Eu sei." Lampião assentiu. Ele entendia. Aquela mulher precisava ver. Precisava testemunhar o preço da traição do filho. Não por crueldade, mas porque era a única forma dela encontrar algum tipo de paz depois. Era a única forma de fechar aquele ciclo. Os homens do bando já estavam posicionados, escondidos atrás das pedras, atrás das árvores secas, com os rifles prontos, com os punhais afiados, esperando. Lampião conhecia aquele tipo de situação como a palma da mão. Tinha feito isso dezenas de vezes. Atrair o inimigo, fazer ele se sentir seguro e então atacar no momento exato. Era uma arte, e ele era o mestre. Lá embaixo, Zé Rufino estava amarrado no tronco da aroeira. A corda apertava os pulsos. A casca áspera da árvore arranhava as costas. Ele olhava para cima, para o morro, onde a fogueira ainda ardia, onde a mãe estava, e pela primeira vez na vida, ele entendeu o que tinha perdido. Não o dinheiro, não o futuro, mas a única coisa que realmente importava, a honra. Os cavalos estavam chegando, 40 homens, armados, confiantes, liderados pelo Coronel Inácio, que vinha na frente com um sorriso de vitória no rosto. Ele tinha esperado tanto por aquele momento.
Tanto tempo planejando. E agora, finalmente, Lampião estava ali, encurralado, sem saída. Ou pelo menos era isso que ele pensava. O coronel Inácio levantou a mão. Os homens pararam. Ele olhou para a casa de Dona Antônia. Estava escura, silenciosa, perfeito. Lampião devia estar lá dentro, descansando, sem saber que a morte vinha a galope. "Cerquem a casa!" o coronel ordenou. "Ninguém sai vivo!" Os jagunços desmontaram. Começaram a se espalhar, movendo-se silenciosamente, rifles em punho, prontos para atirar. Mas quando o primeiro deles chegou perto da casa, a porta se abriu. E não era Lampião quem estava ali. Era um dos homens do bando, com um sorriso no rosto e um rifle apontado. "Boa noite, cavalheiros." E então o inferno começou. Os tiros explodiram de todos os lados, de trás das pedras, de cima do morro, de dentro da casa. O bando de Lampião tinha cercado os jagunços. A emboscada tinha sido emboscada. O coronel Inácio percebeu tarde demais. Tentou gritar ordens, tentou organizar os homens. Mas o pânico já tinha tomado conta. Os jagunços corriam, atiravam para todos os lados, caíam, gritavam. A noite se encheu de pólvora, gritos e sangue. Lampião desceu do morro devagar, calmo, como quem passeia, a mão no rifle, os olhos calculando cada movimento. Ele não tinha pressa, sabia que já tinha vencido. Agora era só questão de finalizar. Corisco e os outros avançaram. A luta era desigual. Os jagunços do coronel estavam perdidos, confusos. Muitos já tinham caído, outros tentavam fugir, mas o sertão não perdoa covarde, e naquela noite não havia para onde correr. Em 15 minutos estava tudo terminado. O silêncio voltou. Um silêncio pesado, quebrado apenas pelo gemido dos feridos e pelo crepitar distante da fogueira no morro. O coronel Inácio estava vivo, de joelhos, desarmado, com um corte na testa sangrando. Lampião se aproximou dele, parou na frente, olhou de cima para baixo. 50 contos de réis, Lampião disse. "Foi esse o preço que você colocou na minha cabeça?" O coronel não respondeu, apenas cuspia sangue. "Você comprou um rapaz fraco, comprou um traidor, e achou que ia me pegar dormindo?" Lampião balançou a cabeça. "Você não conhece o sertão, coronel. Aqui, traição sempre volta. Sempre." Lampião olhou para Zé Baiano. "Solta o rapaz." Zé Baiano foi até a aroeira, cortou as cordas. Zé Rufino caiu no chão. Mal conseguia ficar em pé. Lampião o puxou pelo braço, arrastou até onde o coronel Inácio estava. "Olha bem para esse homem," Lampião disse para Zé Rufino. "É por causa dele que você traiu sua mãe. É por causa dele que você perdeu sua honra." Zé Rufino olhou para o coronel e viu apenas um homem patético, derrotado, que tinha usado ele como isca e agora estava ali, esperando a morte. "E agora," Lampião continuou, "você vai ver o que acontece com gente que brinca com o cangaço." Lampião puxou o punhal. A lâmina brilhou e, com um movimento rápido, cortou a garganta do coronel Inácio. O sangue jorrou, o corpo caiu, e assim acabou a vida de mais um que tentou comprar o sertão. Zé Rufino vomitou, caiu de joelhos. O choque, o medo, a culpa, tudo junto, era demais. Lampião limpou a lâmina na roupa do coronel morto. Depois se virou para Zé Rufino. "Agora é a sua vez." Zé Rufino começou a tremer. Sabia que ia morrer. Sabia que não tinha escapatória. Olhou para cima, para o morro, onde a mãe ainda estava, e pela última vez implorou: "Mãe, me perdoa." Lá no alto, Dona Antônia ouviu, e as lágrimas voltaram. Mas ela não respondeu. Apenas fechou os olhos e rezou. Lampião ergueu o punhal, mas antes de descer a lâmina, ele parou, olhou para o rapaz, e então, numa decisão que surpreendeu até os homens do bando, ele baixou a arma. "Não," Lampião disse, "eu não vou te matar." Zé Rufino olhou para cima, confuso, sem entender. "Você vai viver," Lampião continuou, "mas vai viver carregando o peso do que fez. Vai viver sabendo que sua própria mãe te entregou. Vai viver olhando nos olhos do povo e vendo a vergonha. Isso é pior que morrer." Lampião deu um passo para trás. "Mas se eu te vejo de novo no sertão, se eu ouço teu nome em qualquer lugar, aí sim eu acabo com você. E não vai ser rápido." Zé Rufino não conseguiu responder. Apenas ficou ali no chão,
entre os corpos dos jagunços mortos, entendendo que sua sentença não era a morte, era algo pior. Era viver com a desonra. Lampião olhou para o morro, acenou para Dona Antônia. Ela desceu devagar. Quando chegou perto do filho, parou, olhou para ele, e então disse com uma voz que parecia vir de muito longe: "Você não é mais meu filho", e virou as costas. Dona Antônia foi até Lampião. "Capitão, obrigada. Pela o quê? Por não matar ele. Sei que era o certo, mas obrigada." Lampião olhou para aquela mulher. Viu a dor, viu o sacrifício, viu a lealdade que poucos teriam. "Dona Antônia, a senhora é uma mulher de honra, e honra se respeita. Seu filho não merecia a morte rápida, merecia carregar a vergonha, e agora vai carregar." Lampião montou no cavalo. O bando fez o mesmo, e assim, sob a luz da lua e o cheiro de pólvora, eles partiram, deixando para trás os corpos dos jagunços, o coronel Inácio morto e Zé Rufino ajoelhado no chão, chorando. Dona Antônia ficou ali por um tempo, olhando para o filho. Depois se virou e caminhou para casa, sozinha, como sempre tinha sido. A fogueira no morro continuou queimando até o amanhecer, e quando as chamas finalmente se apagaram, só restaram cinzas, cinzas, e a lembrança de uma noite que o sertão nunca esqueceria. Os dias que se seguiram àquela noite foram de silêncio, um silêncio que pesava mais que qualquer palavra. Dona Antônia voltou para sua casa, fechou a porta, e durante 3 dias não saiu, não falou com ninguém, apenas ficou ali, sentada na cadeira de balanço, olhando para o vazio. O corpo dos jagunços foi recolhido pelo povo da vila. O coronel Inácio foi enterrado sem honras, sem choro. Apenas jogaram terra em cima e pronto. Ninguém sentiu falta. Ninguém lamentou, porque no sertão, homem ruim não deixa saudade, deixa apenas alívio. Zé Rufino desapareceu. Dizem que na manhã seguinte à emboscada, ele se levantou do chão, pegou um cavalo solto e partiu. Ninguém sabe para onde, ninguém perguntou. Ele simplesmente sumiu, como fumaça, como vergonha que o vento carrega. Há quem diga que ele foi para o sul, que mudou de nome, que tentou recomeçar longe de tudo e de todos. Há quem diga que morreu poucos meses depois, de febre, de tristeza, de peso na consciência. Mas a verdade é que ninguém sabe, e ninguém quis saber, porque Zé Rufino tinha deixado de existir no momento em que traiu. O sertão o tinha apagado, e no sertão, quem é apagado não volta. Dona Antônia continuou vivendo na mesma casa, sozinha. O povo da vila a tratava com respeito. Um respeito diferente, mais profundo, porque todos sabiam o que ela tinha feito, todos sabiam do sacrifício, da escolha impossível, e por isso ninguém a julgava. Pelo contrário, admiravam. Mas a admiração não tirava a dor, não preenchia o vazio. Dona Antônia havia entregado o próprio filho. Havia escolhido a lealdade acima do sangue, e agora vivia com o peso dessa escolha todos os dias. Ela envelheceu rápido depois daquela noite. O cabelo ficou branco em poucos meses. As rugas se aprofundaram. O olhar ficou distante, como se uma parte dela tivesse morrido junto com a inocência do filho. Mas ela nunca se arrependeu. Quando alguém perguntava, quando algum curioso ousava tocar no assunto, Dona Antônia respondia sempre com a mesma frase: "Fiz o que tinha que ser feito. E faria de novo." Não havia hesitação na voz, não havia dúvida, apenas certeza. A certeza de quem sabe que honra não se negocia, que palavra não se quebra, que lealdade não tem preço. Lampião nunca mais voltou na casa dela, não por rejeição, não por ingratidão, mas por respeito, porque ele sabia que aquela casa carregava uma memória pesada demais e que Dona Antônia precisava de paz. Não de lembranças, mas ele não a esqueceu. Sempre que passava pela região, mandava recado, mandava mantimentos, mandava dinheiro. Nunca com o nome dele. Apenas deixava na porta. E Dona Antônia sabia de quem era e aceitava, porque aquilo não era pagamento, era reconhecimento. Os anos passaram. A história daquela noite foi contada e recontada, de boca em boca,
de fogueira em fogueira. E com o tempo virou lenda, a lenda da mãe que entregou o próprio filho para salvar Lampião, a lenda da mulher que escolheu a honra acima de tudo. Alguns contavam com admiração, outros com o horror, mas todos contavam com respeito, porque não importava o julgamento, não importava a opinião. O que importava era que Dona Antônia tinha feito algo que poucos teriam coragem de fazer. Tinha provado que no sertão a palavra ainda valia mais que o sangue. Em 1935, 7 anos depois daquela noite, Dona Antônia adoeceu. Uma febre que veio do nada, que consumiu o corpo em poucos dias. O povo da vila cuidou dela, trouxe remédios, trouxe rezas, mas a febre não passava, o corpo não respondia. Na última noite, ela pediu para ficarem sozinha, mandou todo mundo embora. Apenas ela, a cama e o terço nas mãos. Dizem que naquela noite, uma figura entrou na casa. Silenciosa, discreta, era um homem de chapéu de couro, com rifle nas costas, com um andar firme de quem conhece o sertão como a palma da mão. Era Lampião. Ele tinha ouvido que Dona Antônia estava morrendo e havia cavalgado por 2 dias para chegar a tempo. Não para se despedir, mas para agradecer, para dizer, cara a cara, o que ela representava. Lampião entrou no quarto. Dona Antônia abriu os olhos, viu ele e sorriu. Um sorriso fraco, mas real. Capitão, o senhor veio. Vim, Dona Antônia. Não ia deixar a senhora partir sem dizer o que precisa ser dito. Lampião se ajoelhou ao lado da cama, pegou a mão dela. A mão estava fria, trêmula, mas ainda tinha força para apertar. A senhora é a mulher mais honrada que eu conheci. Lampião disse, a voz embargada. Fez o que nenhuma mãe faria. E por isso, o sertão vai lembrar da senhora para sempre. Dona Antônia fechou os olhos. As lágrimas desceram. Eu fiz o certo, capitão. Fez. A senhora manteve a palavra, e isso é tudo. Meu filho. Será que um dia ele vai me perdoar? Lampião apertou a mão dela com mais força. Se ele tiver um pingo de honra que sobrou, ele já perdoou. Mas se não tiver, não importa, porque Deus sabe, o sertão sabe, e eu sei. A senhora fez o que era certo. Dona Antônia abriu os olhos uma última vez, olhou para Lampião e sussurrou, obrigada, capitão, por tudo. E então ela fechou os olhos e não abriu mais. Lampião ficou ali por um tempo, segurando a mão fria, rezando em silêncio. Depois ele se levantou. Pegou o terço que estava nos dedos dela, guardou no bolso e saiu. Na manhã seguinte, o povo encontrou Dona Antônia morta, em paz, com um sorriso no rosto. E ao lado da cama, uma bolsa de couro cheia de moedas de ouro. Ninguém sabia de onde tinha vindo, mas todos sabiam quem tinha deixado. O enterro foi simples, mas tinha gente, muito mais gente do que se esperava. Porque Dona Antônia, sem querer, sem buscar, tinha se tornado um símbolo, o símbolo da lealdade, da honra, do sacrifício. E quando baixaram o caixão, um velho cantador que tinha vindo de longe, só para estar ali, puxou uma cantiga que ele mesmo tinha feito, e que dizia assim: no sertão da vida dura, onde o vento varre a dor, viveu uma mãe guerreira, que escolheu a honra e o amor. Seu filho perdeu o rumo, vendeu a alma por ouro vil, mas ela, de coração partido, manteve a palavra até o fim. Lampião, o rei do sertão, lhe prestou o respeito que merecia, e o sertão inteiro chorou no dia que Dona Antônia partia. Que fique aqui a lição, para quem ainda tem coração, que vale mais a palavra dada que qualquer laço de sangue, irmão. E assim, a história de Dona Antônia virou causo, virou lenda, virou ensinamento, e até hoje, quando alguém no sertão quer falar de lealdade, de honra, de palavra, o nome dela é lembrado, porque ela provou que existem escolhas que marcam para sempre, escolhas que definem quem somos, escolhas que, por mais dolorosas que sejam, são a única coisa que nos separa da covardia. E você, que acompanhou essa história até o fim, deixa teu like agora. Compartilha esse caos com quem também entende o peso da honra. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente conta as histórias que o Brasil esqueceu. As histórias que doem, que machucam, mas que precisam ser lembradas. E comenta aí embaixo, você faria o que Dona Antônia fez?
Existe um limite para a lealdade? Ou a palavra vale mais que tudo? Quanto a Zé Rufino, nunca mais se soube dele. Alguns dizem que morreu pobre e sozinho em algum canto esquecido do país. Outros dizem que enlouqueceu, perseguido pela culpa. Há até quem jure que ele voltou anos depois para pedir perdão na sepultura da mãe. Mas isso são apenas boatos, histórias que o vento conta. O que se sabe de verdade é que ele desapareceu. E que no sertão, quem quebra a palavra desaparece mesmo. Vira sombra, vira nada. O coronel Inácio foi esquecido ainda mais rápido. Ninguém fala dele, ninguém lembra. Sua fazenda foi dividida, suas terras ocupadas e seu nome apagado. Porque no sertão, coronel que brinca com o cangaço não deixa legado, deixa apenas pó. Lampião continuou sua jornada, continuou sendo o rei, continuou escrevendo a própria lenda. Mas diz a história que até o fim da vida ele carregou o terço de Dona Antônia no bolso e que toda vez que precisava tomar uma decisão difícil, ele passava as contas entre os dedos, como se pedisse conselho, como se buscasse força naquela mulher que tinha lhe ensinado o verdadeiro significado da palavra lealdade. E quando Lampião morreu, em 1938, naquela emboscada em Angicos, dizem que encontraram o terço junto com o corpo dele, gasto, manchado de sangue, mas ali, fiel até o fim. A casa de Dona Antônia ainda existe, está velha, caindo aos pedaços, mas o povo da região não derruba. Deixa ali, como um monumento, como um lembrete, de que naquela casa viveu uma mulher que fez o impensável, que sacrificou o próprio filho para manter a palavra, e que por isso se tornou imortal. As noites de lua cheia dizem que ainda dá para ver uma sombra sentada na cadeira de balanço, balançando devagar, olhando para o horizonte, como se esperasse alguém, como se esperasse o filho voltar, como se esperasse o perdão que nunca veio. Mas isso são apenas histórias, lendas que o sertão cria para dar sentido ao que não tem sentido, para suavizar a dor do que é duro demais para aceitar. A verdade é simples e brutal e real. Dona Antônia fez uma escolha, a escolha mais difícil que um ser humano pode fazer, e viveu com ela até o último suspiro, não porque era forte, mas porque no sertão daqueles tempos a honra valia mais que a vida, e a palavra valia mais que o sangue. E é por isso que a história dela precisa ser contada, precisa ser lembrada, precisa ser passada adiante. Porque num mundo onde a palavra perdeu o valor, onde as promessas são quebradas com facilidade, onde a traição virou moeda comum, a história de Dona Antônia nos lembra de um tempo onde existiam linhas que não se cruzavam, códigos que não se quebravam e sacrifícios que definiam quem éramos. Hoje, vivemos num tempo diferente. A justiça é lenta, a honra é relativa, a palavra é negociável. E às vezes parece que perdemos algo importante no caminho, algo que nossos avós tinham, algo que o sertão ensinava, a capacidade de olhar nos olhos e dizer: eu dei minha palavra e vou cumprir, custe o que custar. Dona Antônia custou o filho, custou a paz, custou a alegria, mas não custou a honra, e no final foi isso que restou: a honra, a palavra, a lealdade. E por isso o sertão a imortalizou, não como santa, não como heroína, mas como exemplo. Exemplo de que existe um código que é maior que nós, maior que nossos desejos, maior que nossos amores, e que quando esse código é quebrado, o preço é alto, altíssimo. Zé Rufino pagou com a desonra, Dona Antônia pagou com a dor, mas ambos, cada um à sua maneira, provaram que a lealdade não é um sentimento, é uma escolha, e uma escolha que se faz todos os dias, até o fim. Que a história de Dona Antônia nos ensine algo, que nos faça parar e pensar, que nos faça questionar nossos próprios valores, nossas próprias escolhas. Será que ainda somos capazes de manter a palavra? Será que ainda somos capazes de sacrificar algo por aquilo que acreditamos? Ou será que nos tornamos apenas sombras de um tempo que já passou?
sombras de um povo que sabia o que era honra de verdade. Essas são perguntas que cada um precisa responder por si. Mas uma coisa é certa: enquanto houver quem conte a história de Dona Antônia, enquanto houver quem se emocione com o sacrifício dela, ainda existe esperança. Esperança de que a honra não morreu, apenas está adormecida, esperando ser despertada. E talvez, só talvez, um dia voltemos a ser um povo de palavra. Um povo onde a lealdade vale mais que ouro. Um povo onde o código não se quebra, nem por sangue. Porque foi isso que Dona Antônia nos ensinou, e foi isso que o sertão nunca esqueceu. A palavra vale mais que tudo, mesmo que custe a vida, mesmo que custe o filho, mesmo que custe a alma. No sertão de 1928, uma mãe entregou o próprio filho para salvar Lampião, não por ódio, não por maldade, mas por lealdade, por honra, por palavra. E o sertão nunca a julgou por isso, apenas a respeitou. Porque no fundo, todos entendiam, todos sabiam que aquela era a única escolha possível, a única escolha digna. E é por isso que essa história sobreviveu. É por isso que ela chegou até aqui. É por isso que você, que está ouvindo agora, vai passar adiante. Porque histórias como essa não morrem, vivem. Nas vozes dos contadores, nas memórias dos antigos, nos corações de quem ainda acredita que a honra vale a pena. E enquanto alguém contar, enquanto alguém ouvir, enquanto alguém lembrar, Dona Antônia estará viva e a lealdade dela será eterna, assim como o sertão, assim como o Lampião, assim como a palavra que vale mais que sangue.